Olá pessoal, meu nome é Ítalo Guerra e hoje eu vou iniciar pela primeira vez na minha vida um vídeo no YouTube. É uma resenha de um livro e o que eu pretendo fazer é um canal com resenha de livros. E é porque eu vou ser sincero, eu sempre tive muita inveja das blogueiras e dos blogueiros que recebem livros de editoras de graça e ganham unboxings e não, boxes e fazem unboxings. E eu gostaria muito de ganhar livros, então talvez quando eu chegar aos milhões, quem sabe, a gente vai bater essa meta de ganhar livros de graça. Eu tô começando o meu primeiro vídeo, perdão, com o livro Isaac Newton e sua maçã. Eu não tenho ele físico, mas eu tenho, só um minuto. Eu tenho o livro da mesma editora e da mesma coletânea Mortos de Fama, do Albert Einstein e seu universo inflável. Eu acho que no vídeo vai ficar ao contrário, né? Mas eu já li esse livro aqui e eu vou trazer pro canal a resenha também, mas eu tenho que relê-lo, tá bom? E eu vou deixar sempre na descrição e no meu canal o link pro Scoob, que é um aplicativo de livros onde você pode organizar os seus livros e quem conhece já vai direto para lá. Bom, o livro que eu li agora do Isaac Newton, eu não tenho ele físico, só tenho PDF, infelizmente. Não sei se vai dar pra ver. Deixa eu abaixar um pouco o brilho. Isaac Newton e sua maçã, Mortos de Fama, que é da mesma coletânea do Albert Einstein. Eu li ele todo de ontem pra hoje. Tem 192 páginas e o do Albert Einstein também tem 192 páginas. E a gente vai falar um pouco sobre esse livro que eu achei interessante, achei divertido, achei didático. As pessoas dizem que é um livro para criança, mas eu não recomendaria para uma criança porque fala de leis de Kepler, que é um assunto totalmente científico e difícil e que exige um pouco de tutano, sabe? Então eu não recomendaria para criança. Mas é um livro muito bom se você tiver mais de 12 anos. E vamos lá, né? Eu gostaria de deixar no começo uma frase. Alice. Alice. Não no País das Maravilhas. Alice era uma semente no mercado de Grantham. Grantham. Tá bem? Então guardem isso. Alice era uma semente no mercado de Grantham. Aí a gente começa o livro com uma certidão de nascimento. O nome Isaac Newton não é Isaac, tá? É Isaac. Isaac Newton. A data de nascimento dele é de 25 de dezembro de 1642, Natal. Local de nascimento: Solar de Woolsthorpe, perto de Grantham, Lincolnshire. O pai dele tem o mesmo nome, Isaac Newton, e morreu em outubro. Então, Isaac Newton, filho, nasceu em dezembro e o pai morreu em outubro. A profissão do pai era pequeno fazendeiro. A mãe se chamava Hannah Newton. A profissão da mãe era fazendeira. E a observação do médico, quando o Isaac Newton, filho, nasceu, era que a criança não tinha esperança de vida. Por quê? Isaac Newton nasceu do tamanho de um copo de 500 ml. Ele nasceu do tamanho de uma jarra de meio litro. E isso é uma coisa anormal. Então o médico ele disse: essa criança não vai sobreviver.
E, para nossa surpresa, foi um dos maiores gênios que a gente teve na história do mundo, né, até hoje. Dois, né? Não o maior, mas dois. Mas é o que eu mais me identifico e o que eu mais gosto é o Isaac Newton. E aí, o livro traz algumas curiosidades. Por que ele enfiava coisas embaixo do globo ocular e quase ficou cego? Como ele conseguiu decompor a luz? Como ele inventou todo um novo sistema matemático? Porque ele sempre queria guardar para si suas brilhantes descobertas. Então ele descobria as coisas, mas não publicava. Ele guardava para ele mesmo. E eram descobertas assim brilhantes e incríveis e que iriam mudar o rumo da ciência. Porque ele queria tocar fogo na mãe dele. Na verdade, esse livro fala que ele queria tocar fogo na mãe dele. Mas eu já ouvi falar que ele queria tocar fogo na casa com o padrasto dentro, a mãe e o padrasto. Porque a igreja o odiava, porque os falsários o odiavam, porque na verdade quase todo mundo o odiava, porque Newtons demais matariam você, porque ele quase foi parar na forca. E é isso. Essas são as curiosidades. Aí, depois que Isaac Newton começou a pensar sobre o caso da maçã, nada mais pôde detê-lo. Ele acabou chegando à noção da gravidade. E aí que tá. É por isso que Isaac é famoso de morrer. Porque porque ele quase foi parar na forca. De quem era o nariz que ele esfregou na parede de uma igreja e como ele conseguiu, acima de tudo, ser tão inteligente. Então, assim, a gente pode ver que Isaac Newton, ele fez muitas coisas na vida dele e ele viveu 80 e poucos anos e ele estudava muito, por muito tempo, mais de 18 horas por dia. Ele esquecia de comer, esquecia de dormir, ou dormia muito pouco. E isso tudo resultou num, numa série de descobertas científicas na vida dele que fazem parte da ciência até hoje. Agora vamos falar sobre as amizades de Isaac Newton. Aqui eu vou falar de um amigo em específico, mas ele teve outros amigos. E tem uma parte do livro que fala que ele teria parado por um momento para descansar dos estudos, mas depois ele voltou a estudar por 25 anos consecutivos. Naquele esquema de estudar mais de 18 horas, dormir pouco, comer pouco e só estudar, só estudar, só estudar. E eu não sei se foi com o amigo dele, John Wilkins, ou outro amigo, mas ele teve uma fase da vida dele em que ele deu um break, ele parou de estudar para frequentar bares, jogar carta, fumar. Não sei se ele fumava, na verdade, posso estar falando besteira, peço perdão. E beber, com certeza, mas foi um período curto. E logo depois ele voltou a estudar por 25 anos. Vamos lá, vamos falar de John Wilkins. John Wilkins era de Manchester e foi para Cambridge mais ou menos na mesma época que Isaac. Quando chegou, teve de dividir o quarto com um cara grosso que ele detestava, por isso costumava sair para evitar a companhia do sujeito. Um dia, ele cruzou com Isaac, que estava com o mesmo problema, e os dois resolveram morar juntos.
John Wilkins estudava religião seriamente, mas estava sempre metido com os livros, garrafas e outros apetrechos do Isaac. Porque o Isaac Newton, ele desde criança criava muita coisa. Criava balões infláveis, balão de... Sabe aqueles balões de festa junina? Aqueles que tem uma chama dentro? E criava lunetas, ganhou... Ah não, a bússola quem ganhou foi Albert Einstein, tô confundindo. Quem ganhou a bússola foi Albert Einstein e ficou fascinado, ficou perguntando como que aquele grampozinho dentro da bússola rodava sem nenhuma coisa fazer ele rodar. Mas voltando para Isaac Newton. Ele então ficou morando junto com Wilkins, John Wilkins, que era ótima pessoa e sempre o ajudava a preparar as experiências e controlá-las, e até passava limpo as notas do Isaac. Wilkins também fazia de tudo para que o Isaac comesse e dormisse direito, mas geralmente fracassava. Então, essa é a única parte do livro que fala que Isaac Newton não comia e não dormia direito. É a única parte do livro que fala. Mas eu já estudei sobre Isaac Newton um tempo antes, na internet, em outros livros. E Isaac Newton, ele praticamente pulava noites, ou então... Pera aí que meu celular tá descarregando, gente. Se descarregar, perdemos o vídeo. Tá 5%. E basicamente Isaac Newton não dormia e não comia direito. Agora, para deixar um pouco de lado o Isaac Newton, a gente vai falar de Londres. Isaac Newton nasceu na Inglaterra, né? E em Londres, numa fase da vida dele, teve a peste dos ratos e dos insetos. Eu vou ler um pedacinho aqui para vocês. Nas favelas, as ruas fediam por causa do esgoto a céu aberto e do cocô dos animais. Num verão quente, as moscas e outros insetos formavam verdadeiras nuvens, e eram frequentes todos os tipos de doenças de pele. O pior de tudo, tinha rato por toda parte. As pulgas desses ratos seriam responsáveis pela tremenda mortandade de mais de 80 mil pessoas só em Londres. Então, em um período da fase de Newton, houve essa peste de ratos e de moscas e de pulgas que matou 80 mil pessoas apenas em Londres. E para eu não ficar contando o livro, eu vou só dar um spoiler de que teve outro evento grande, que foi um incêndio causado por um padeiro que destruiu praticamente uma cidade inteira, porque as casas eram feitas de madeira e outro material que era tipo óleo, tipo petróleo, e extremamente inflamável, e as casas foram flamejadas, pegaram fogo e destruídas completamente. E quem arcou com os custos da reconstrução foi o padeiro. Então imaginem só, né? Ele deve ter ficado pagando a vida inteira pelos custos disso. Agora tem os fatos bubônicos. Eu vou ler para vocês porque eu acho interessante. A peste bubônica tem esse nome por causa dos bubões, uns botões nojentos que crescem na virilha, nas axilas e no pescoço. Sintomas de febre alta, tremores e dor de cabeça. As vítimas com sorte têm 25% de probabilidade de melhorar após uma semana. As vítimas sem sorte têm 75% de probabilidade de morrer. O melhor tratamento? Primeiro, trate de não pegar. Se pegar, pode experimentar o bálsamo
Lacatellos, que Isaac jurou a vida toda ter aprendido a fazer na botica do Sr. Clark. É um composto de terebentina, cera de abelha, azeite de oliva e vinho tinto. É para tomar, mas serve também para esfregar em mordidas de cachorro raivoso. Sei. Brincadeira, né, gente? Eu não sei se isso é verdade, provavelmente não. Esse livro é um livro de comédia. Então a gente não pode acreditar em tudo que ele está falando. E aí, devido à peste, Isaac voltou para casa dos pais e saiu de Cambridge. Tá? O Isaac tinha um temperamento muito introspectivo, uma veia muito vingativa e não suportava crítica. E era por isso que ele não contava para as pessoas o que ele fazia e escondia os resultados das pesquisas. Porque se as pessoas encontrassem isso aqui de errado nos projetos dele e nas descobertas, ele ia morrer de remorso por ter apresentado. Ele preferia não apresentar. E ele também odiava a ideia de ficar famoso ou muito conhecido, queria apenas que deixassem em paz com seu trabalho. Infelizmente, esse silêncio iria levar a uma tremenda gritaria e só pioraria as coisas. E formou-se em 1665 em Cambridge. Agora, no início desse vídeo, eu falei que Alice... Quem é Alice? Vou falar quem é Alice se o meu celular não descarregar. Alice era uma semente no mercado de Grantham. Mas vocês devem estar se perguntando o que isso tem a ver com Isaac Newton. Vamos lá, página 81 do livro. Mas não pulem para a página 81 se vocês forem ler. Sigam cronologicamente. Vamos lá. A Alice era uma semente caída no mercado de Grantham. Ela foi engolida por um pássaro. Essa parte já é ficção, tá bom? Já não tem nada a ver com Isaac Newton. Mas eu achei muito interessante eles misturarem ficção com a história de Isaac Newton, porque dá uma brecha de respirar, sabe? Um ar puro. Enfim. E ela foi engolida por um pássaro. Então uma semente foi engolida por um pássaro e foi deixada no jardim de Lincolnshire, que é o jardim da casa do Isaac Newton. Muitos longos meses passaram desde que Alice fora engolida no mercado de Grantham. Bem fundo na terra, suas raízes brotaram e se desenvolveram, enquanto acima do chão, à luz do dia, sua primeira e tímida germinação se transformou no tronco de que seus galhos orgulhosamente se irradiavam. Suas folhas brilhavam ao sol, absorvendo a força vital para produzir os frutos com as sementes de uma futura geração. Pouco a pouco, Alice foi se dando conta da figura sentada à sua sombra. Embora não a visse nem ouvisse, mas podia sentir o calor da concentração, o atrito dos números contorcidos num turbilhão de ideias contraditórias. Só faltava uma centelha de intuição acender a chama do verdadeiro conhecimento. Alice entendeu que podia fornecer essa centelha. Alice deixou cair um de seus frutos do alto de seus galhos. Ela sabia que a força natural o levaria para baixo, na direção do chão, e que ele ganharia velocidade com aceleração constante. Mas será que a sua mensagem seria entendida? E então a maçã caiu. Então Alice é a macieira, e ela deixou cair em cima da cabeça de Isaac Newton, que estava com um turbilhão de ideias contraditórias, números contorcidos, calor de concentração.
ela deixou cair uma maçã na cabeça de Isaac Newton. E eu acho, assim, genial eles terem dado um nome à macieira e criado uma ficção dentro de um livro de não ficção, né? Porque é um livro de meio que biografia, mas meio que infanto-juvenil, apesar de eu não indicar para crianças. Eu achei genial eles fazerem isso. Muito interessante mesmo. Bom, eu acho que eu acho que não tem mais muita coisa para falar. Se eu falar mais, eu vou dar muito spoiler do livro. Eu espero muito que o meu canal no YouTube funcione. Eu espero muito, 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 muito que esse cenário aqui atrás seja cheio de livros. Eu tenho muita esperança do verbo esperançar. Eu espero que dê muito certo. E eu agradeço muito se você assistiu esse vídeo. Obrigado.